Pega aí a palavra de Deus, pega aí a palavra do Cordeiro e abra comigo no livro de Salmos, capítulo de número 122, versículo de número 1. Diz o seguinte, o salmista está dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje a gente chama as pessoas, fulano, vamos para a igreja hoje? Ah não, mulher, estou tão cansado, trabalhei tanto hoje, estou muito ocupado agora, outro dia eu vou. Esse outro dia eu nunca chego. Abençoada, para não dizer outra coisa, ela não entende que ela está trabalhando porque Deus deu trabalho, que ela tem um salário bom porque Deus está dando salário bom para ela. Ela não entende e não faz nada para buscar a presença de Deus. Lá em Jeremias fala que a casa do Pai nos últimos dias serão como palha, sem vida, sem vigor, sem mover, sem milagre, sem coisas extraordinárias, dura, seca e fria. E que Deus fala que vai chegar um dia que Ele vai soprar na casa dele. E olha, o crente de palha, crente meia boca, crente de Paraguai, vai ser levado pelo vento de Deus. Não é pelo vento do diabo, não, é pelo vento do próprio Deus. Assim, quando um homem pega um feijão, uma peneira ou um arroz e começa a peneirar, se você é do interior, você vai entender o que eu estou dizendo. Peneira aqui, e joga para cima, e assovia para o vento vir e levar a palha do feijão, assim também Deus vai soprar e vai levar as palhas secas. Entendeu? Quem é você, irmão? Você é um templo seco, vazio, duro e frio, calculista, sem vida, sem razão, sem sabor, ignorante, soberbo, presunçoso, alguém que está travado, que não consegue sentir a presença de Deus? Ou você é alguém que ainda tem um pouquinho de amor de Deus dentro do teu coração e que procura viver? Entenda, quem experimentou uma vez de Deus nunca consegue viver mais sem Ele. Quem bebeu da água do Espírito Santo nunca mais consegue viver sem beber dessa água. Entenda uma coisa: quem provou o milagre de Deus não consegue mais viver longe do poder de Deus. Não consegue viver, irmão, porque Deus é como uma laranja que você parte e chupa. Só quem sabe o sabor daquela laranja é você que está chupando. Da mesma coisa é Deus. Só sabe a essência, só sabe quem é Deus quem o experimenta, quem prova. Se você não prova, você é templo vazio e vai continuar morto. Agora, a pergunta que não quer calar é: pastor, por que as pessoas andam tão duras nos tempos de hoje? Brincam de ser cristão, brincam de ser evangélicos, brinca, não tem vida, não tem sabor, não tem mais um tchan. Por quê? Por causa de muitas coisas. Primeiro, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por causa do pecado, da imundície, por causa da prostituição, do mundo moderno, da tecnologia, por causa da facilidade mundana e carnal, as pessoas andam frias. E também por causa das igrejas evangélicas, que pregam mentira, heresia, pregam um evangelho mágico, lindo, enfeitado, cheio de luz, pregam um evangelho pop, onde atrai multidões. Irmão, você tem que vir para a casa de Deus, não é porque o pregador é de fora, é famoso, é conhecido no Brasil, não. Você tem que vir para a casa de Deus porque tem um cantor famoso que vai cantar lá na igreja, não. Ei, você não tem que vir para a casa de Deus porque tem festa lá, vai ter um jantar, vai ter um bingo, uma rifa, não. Não, irmão, ei, isso não pode ser atração na tua vida, não. Ou a única atração dentro da casa do Pai tem que ser a palavra de Deus. Ei, se não tem palavra, foge de lá, porque Deus não está nesse lugar, irmão. Deus não está. Tem que ser o evangelho. Jesus nunca fez evento para atrair multidões. Os discípulos apóstolos nunca
fizeram bingo, ou chamaram um pregador famoso de fora para atrair multidões. Não, o que atraía as pessoas era a palavra que era pregada, era o evangelho puro e verdadeiro, como ele era. Era isso que atraía as pessoas, e não festa, e não oba-oba, e não eventos, mas a palavra de Deus. E hoje, são poucos que são atraídos pelo poder majestoso de Deus, que é a palavra dele, que cura, que liberta, que restaura. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, entendeu? Ela é luz, ela é espada, ela é salvação, ela é vida, ela é tudo, mas ninguém quer conhecer. É levado pela falsa doutrina, por coisas que acha que é legal, mas nem tudo que é legal vai levar você para o céu. Alguém está me entendendo aqui? Então, eu quero te mostrar 2 motivos por que as pessoas andam hoje tão duras, tão frias espiritualmente. Já tem dificuldade de falar em línguas, não consegue ser mais batizado com o Espírito Santo de Deus. Primeiro, porque o Espírito Santo deixa bem claro que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos. Diga comigo, tempos trabalhosos. Crentes fofoqueiros, linguarudo, mentirosos, traidores, obstinados, crentes que têm dificuldade de ser disciplinado, né? De ser corrigido, de ser colocado no caminho, crentes que têm dificuldade de enxergar a verdade, gente lá fora que mata, que rouba, que engana por R$1, por causa de um relógio, por causa de um celular. A máfia está grande, sem contar também com os falsos profetas, que compra, que vende, que negocia, inventam unção aí de tudo que é jeito, estão matando, estão destruindo o povo de Deus. Veja comigo aqui, ó. Então, 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo número 1, está dizendo o seguinte, ó, já vou ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns de que igreja? Dando ouvidos a espíritos enganadores. E a doutrina de que igreja? A doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quer dizer, o Espírito Santo diz, olha, alguns vão deixar a fé, alguns vão se escandalizar na caminhada. E por quê? Porque vão dar ouvidos a falsos profetas, pessoas que enganarão, que saquearão, que farão novas doutrinas, trarão novos evangelhos, novas unções, trarão novos movimentos. E o apóstolo Paulo diz, olha, ainda que desça um anjo do céu e anuncie outro evangelho, que não seja segundo as palavras do Senhor Jesus, que seja o que, igreja? Anátema, quer dizer, amaldiçoado, que seja maldição, não é segundo a Bíblia, é anátema. E o que está acontecendo hoje? É unção não sei do que, é unção do cururu, é unção da lagartixa, é unção dele, é tudo que é unção. Compra, vende, negocia, um pastor mais poderoso que o outro, um que é mais aparecido que o outro, e é nova unção, novo movimento, nova visão, é G12, M12, MDA, não é? É alinhamento do céu e a terra, é o céu na terra, a terra no céu, e é o mundo na igreja, a igreja no mundo, e é uma palhaçada, é São João com Cristo, né? Arrasta a fé, forró para lá, forró para cá, e o, meu irmão, e o Satanás vai comendo de esmola. A verdade é, ou você é crente, ou você é crente, irmão. O que foi que Jesus disse na sua palavra? Quente ou frio? Morno vomitar-te-ei da minha boca. Uma vez que você casa-se com Jesus, você é de Jesus. Você não pode mais casar com Jesus e trair ele com o mundo, não. Você não pode casar com Jesus e trair ele com a carne, não, com o pecado, não, e nem com o diabo, e nem com as coisas que não prestam. Uma vez que você se alianceia ou casa com Jesus, é para ele, para todo sempre. Jesus disse, olha, não podeis servir a dois senhor, porque há de agradar um e desprezar o outro. Mas diga mais, olha, quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Em outras palavras, eu te deixarei, eu vou te vomitar, você vai ser rejeitado. Assim como o marido que sabe que é traído pela esposa, ele deixa ela, assim também Jesus vai te deixar.
Por quê? Porque você é um traíra, é uma pessoa que não tem identidade, você não tem cultura, você não tem raiz, você não se valoriza, você não se quer bem, não se honra, não se respeita, porque uma vez que eu me aliancei com a pessoa, é só com ela e acabou e ponto final. Olha, antigamente, lá por volta de 1900 e bolinha, eu jogava bola, gostava muito de jogar bola, mas quando eu entrava num time, o time podia ser o pior time da face da terra, eu ficava naquele time. Tá entendendo? Os outros chamavam, eu não ia, eu ficava lá, porque eu era fiel ao camarada que me deu valor. Entenda, quando eu ia para uma festa com um amigo meu, né, acontecesse o que acontecesse, eu estava com ele. Eu ia com ele, eu voltava com ele. Se sobrasse porrada para ele, ia sobrar para mim também. Nós estávamos juntos. Se eu tivesse dinheiro e ele não tivesse, a gente dava um jeito e pagava a entrada dele. E se ele não tivesse, ele dava um jeito e pagava a minha. Então na festa não tem dinheiro para beber, nós fazia a vaquinha e dividia um com o outro, porque nós era fiel um ao outro. Se nós somos fiéis a pessoas mundanas, por que não conseguimos ser fiéis a Deus? Agora, sabe por que está difícil de encontrar pessoas que amam a Deus? Porque talvez você esteja nessa posição que eu vou ler agora, e Deus tem dificuldade de te abençoar. Deus tem dificuldade de mudar a tua história. E qual é a posição, pastor, que eu estou? Ou você está entrando no meio dessa classe de pessoas? Se você estiver no meio dessas pessoas que eu vou ler agora, se arrepende e dá a volta por cima enquanto é tempo, antes que você se perda. Aqui, ó, em 2 Timóteo, olha só por que Deus tem dificuldade de andar com as pessoas e morar com elas, porque as pessoas, inclusive os evangélicos, estão nesta posição. 2 Timóteo capítulo número 3, versículo de número 1. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, o que, igreja? Trabalhosos. A mesma coisa que ele escreveu lá atrás, pelo Espírito Santo de Deus. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. Alguém sabe o que é presunção? Preocupado com o dia da manhã, preocupado com a dívida que vai pagar daqui a 2 meses, ele já está preocupado agora. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Agora a pergunta que não quer calar também é esta: será se você tem uma qualidade dessa? Será se você está aqui no meio? O apóstolo Paulo está escrevendo para crentes, para evangélicos. Não é para os ímpios não, é para mim e para você. Avarentos, presunçosos, soberbos, mentirosos, orgulhosos, dificuldade de amar, de perdoar, né? Cheio de ira, de rancor, ingrato a pai e a mãe, tem a carinha de santo, mas por dentro é uma miséria, é uma porcaria. Será se você não está desta maneira aqui? E é por isso que o Espírito Santo, ele não consegue te batizar, ele não consegue mudar a tua história. Por quê? Porque primeiro, você não congrega. Segundo, você está frio. Terceiro, você é uma pessoa dura, você é uma pessoa difícil. Você é tão difícil que até você mesmo tem dificuldade de se entender. Você toma atitude que até Deus duvida e depois vai se arrepender. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu pensei isso? Porque você é difícil. Se você fosse fácil, você era uma pessoa resolvida e fazia as coisas certas. Quem está me entendendo aqui? Aí quer bancar muitas vezes o santão, o certinho, quer bancar sempre ao dono da razão e da verdade.
Eu sei, eu entendo, eu fui, eu compreendi, eu vivi. Sabe, é desta forma, tem que ser assim não, irmão. Tem que ser da forma que Deus quer. Tem que ser como Deus espera, como Deus executa. Mas você tem que entender uma coisa. Se você não congregar, pastor, Jesus congregava? Congregava. Jesus congregava como todo judeu. Ele ia na sinagoga. Ele fez milagre na sinagoga. Ele leu a Bíblia a primeira vez numa sinagoga. Ele frequentava, ele era judeu. Ele frequentava as mesquitas daquela época. Você está entendendo? Quando ele se comprava e vendia de dentro do templo, se ele foi fazer o que ali? Ele foi congregar. Ele foi ouvir a palavra, foi dar um tempinho com Deus e depois sair com os discípulos. Ele não era religioso. Ele não defendia templo nem placa de igreja. Ele era alguém que pregava o evangelho nu e cru e verdadeiro. E ponto final. Amém, igreja? Então, eu quero dizer para você que se você não congregar, se você não buscar a presença de Deus, você não vai ter a proteção do Senhor Jesus na sua vida. Amém, igreja? Olha aqui para mim, ó. Enquanto o filho estiver dentro da casa do pai, ele está guardado, ele está seguro. Ele está guardado. Enquanto ele estiver morando com o pai cuida dele. Eu me lembro, eu fui levar o carro aqui embaixo e eu perguntei para um amigo meu: fulano, cadê o teu filho? Lava o carro tão bem. Ô pastor, você não sabe da desgraça que aconteceu? Não, mataram meu filho essa semana. Eu fui mesmo, meu sentimento, fiquei até mal. Ele falou: pastor, eu insisti tanto para ele não descer pro lado do Bom Jardim. Esse meu filho fica aqui trabalhando comigo. Não vai para aquelas bandas não, que ali é perigoso. Fica sempre aqui. Pastor, enquanto ele estava aqui comigo, nada aconteceu. Mas teve um dia à noite aí que ele endoidou, desceu lá pro lado do Bom Jardim. Mataram ele, pastor. E eu fiquei pensando, a mesma coisa é Deus. Deus que insistiu com a gente. Fica dentro da minha casa. Deixa eu cuidar de você. Enquanto você estiver comigo, filho, e eu for teu pai, nada vai faltar para você. Mas se você sair de dentro da minha casa e ir para o mundo, aí lá no mundo tem outro senhor, tem outro dono. Eu já não vou poder mais te defender. Então fica comigo aqui que eu vou te guardar. E muitas vezes nós não entendemos isso. Preferimos viver lá no mundo do que mais na presença de Deus. Agora, me responda uma coisa com toda sinceridade. De toda a sinceridade do teu coração. Qual é a dificuldade que você tem de congregar?